Um dos maiores programas bolsonaristas do país estava comentando sobre Renan Santos e tentando meio que cancelar ele, só que parece que saiu pela culatra. Vamos dar uma olhada nisso aqui, pra quem não viu, foi na Rádio Auriverde. Renan Santos ataca Flávio Bolsonaro com ofensas graves. Tem que ser destruído. Nossa, que grave. Com Wellington Barros. Fala, Barros. Pitoli, trazer agora um tema que reverberou no final de semana, sobretudo no nosso Instagram, inclusive no @AuriverdeBrasil, que são as declarações do fundador e presidente do MBL, o Movimento Brasil Livre, Renan Santos. Ele fez duras críticas ao senador Flávio Bolsonaro durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Ambos são pré-candidato à presidência da República, aliás, o Renan Santos pelo partido Missão. Na live, o Renan chamou o Flávio Bolsonaro de ladrão e traidor e afirmou que o filho do ex-presidente precisa ser destruído. Ele chega a falar em algum momento que Flávio teria que ser morto. Vamos acompanhar um trecho dessa fala, né, dessa declaração dada por ele Aí olha o trecho que eles colocam, rapaziada. em uma live nas redes sociais. Flávio Bolsonaro destruiu a nossa revolução, a revolução que nós começamos, sacou? O Flávio Bolsonaro é o traidor da nossa revolução. Não há lava-jato, as ruas foram tomadas pelo culto ao bolsonarismo, tudo foi entregue ao STF, porque o Flávio Bolsonaro é corrupto, porque é um ladrão, porque ele é um vendilhão, porque ele é um fraco, e o pai dele, que é outro fraco pra proteger ele, entregou tudo pro STF. O Flávio Bolsonaro é um cara que vive na mão do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes salvou ele várias vezes. Ele é grato ao Gilmar Mendes. O Flávio Bolsonaro é o cara que acabou com a lava-toga. O Flávio Bolsonaro vive fazendo negócio e lobby em Brasília. Ficou multimilionário roubando em Brasília. Cara, que isso? Que isso? E é absolutamente tudo verdade. A gente sabe que o governo Bolsonaro começou a ser destruído e levar todas as pautas da direita junto com ele quando o Flávio Bolsonaro caiu na Operação Furna da Onça. E aí toda a Lava Jato foi destruída, aquele aparato de combate à corrupção que tava pegando vários políticos de esquerda e do centrão chegou no Flávio, né? Deputado estadual do Rio de Janeiro, a gente sabe como que é a Alerj, né? A gente sabe como que é a Assembleia do Rio de Janeiro. Aí, cara, rachadinha é quase como uma cultura comum lá. É raro você achar quem não faz. Aí a Operação Furna da Onça chegou lá nele, porra, entregaram o governo no primeiro mês de governo. Aí depois disso, ficaram na mão do Supremo Tribunal Federal e agora colocam o Flávio como candidato. É o cara que vai ficar na mão do Supremo, ele já tá na mão do Supremo. Ele tá na mão do Toffoli e do Gilmar. Assim, se o Flávio, porventura, ganhar, e assim, mesmo que tenha uma base bolsonarista gigantesca no Senado querendo impeachment dos ministros, o Flávio vai ter que desarticular isso, igual ele fez com a Lava Toga. Ele vai ter que virar voto de senador bolsonarista contra o impeachment de ministro. Esse seria o resultado. Então, bom, vamos continuar aqui. Flávio Bolsonaro é um ladrão. Ladrão. É isso que o Flávio Bolsonaro é. Um ladrão. Então, é nossa função histórica acabar não apenas com, vamos dizer, a roubalheira, acabar com a esquerda. Nós vamos acabar com a esquerda. Mas o traíra tem que morrer. E o traíra é o Flávio Bolsonaro. Ele precisa ser destruído. Eu vou acabar com a raça do Flávio Bolsonaro. Me aguarde, seu vagabundo. Me aguarde. Você e sua volúpia por dinheiro, seu ladrão vagabundo. Você acabou com tudo de bom que estava acontecendo no Brasil. Seu lixo. Eu vou acabar com você. Bom, e aí essa fala do pré-candidato à presidência Renan Santos acabou também ganhando repercussão na imprensa e aí dias depois ele deu uma entrevista e ele foi questionado pelo repórter que diz o seguinte: poxa vida, você faz declarações como essa, é esse que vai ser o seu mote de campanha? Atacar todo mundo, sair falando o que você está falando em relação ao Flávio Bolsonaro? Daí ele recuou, falou que a morte do Flávio deveria ser politicamente. Vamos conferir esse trecho também. Eu pergunto, qual a sua estratégia para ampliar esse potencial? É através de ataques duros e agressivos até, às vezes, como fez recentemente em uma live, dizendo que o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro tem de morrer? É isso mesmo? Eu já vou dar minha opinião sobre essa fala aí, tá? O senhor não se arrepende dessa fala? Não, porque eu disse que ele tem que morrer politicamente. Inclusive, o Flávio Bolsonaro tem que morrer politicamente. O Flávio Bolsonaro é um câncer para a política brasileira. O Flávio Bolsonaro, com seu escândalo da rachadinha, seu envolvimento com milícia, foi o responsável por fazer o seu pai, o covarde do Jair Bolsonaro, trair a revolução que levou ao poder. Chega, não vou ouvir mais esse bosta aí. Não vou ouvir mais esse bosta. O cara ficou puto. Assim, eles colocaram o trecho inteiro dele explicando, cara, o Flávio traiu a direita, porra! Nós perdemos por causa dele. E se você percebe ali na primeira fala do Renan, o que tem que morrer é o que o Flávio Bolsonaro representa. Mas assim, eu não acho que ele se expressou bem, eu não acho que ele deve ficar utilizando esses termos, e ele tem que deixar bem claro, quando ele for citar a morte política de alguém, que é uma morte política, porque vai ter gente de fora da bolha que não vai entender. Então, tudo bem, aqui ele acabou se dando bem pra caramba, cometendo esse deslize, e tudo que ele tem pra denunciar sobre o Flávio acabou sendo exposto em vários canais bolsonaristas do Brasil
inteiro, por vários influenciadores. Então ele levou muita sorte aqui. Então eu não posso nem criticar que ele foi errado, porque ele acabou se dando bem politicamente com essa declaração. Mais gente vai entender, né, que as coisas começaram a dar errado por causa do Flávio Bolsonaro, e o que ele representa para a direita brasileira tem que morrer, tem que acabar. Isso é muito mais importante do que, ele se passou na fala, foi uma fala ruim e mal colocada, né? E assim, rapaziada, funcionário fantasma, mansão incompatível com a renda. Queiroz refugiado no sítio em Atibaia. Sítio em Atibaia, né? Famoso por esquemas, né? Sítio em Atibaia do advogado Bolsonaro. E, cara, sabe, são muitas evidências. Vários familiares da ex-esposa do Bolsonaro, né? A segunda esposa, que é a mãe de alguns filhos ali. Vários familiares no gabinete, gente sem experiência, que só trabalhava como dona de casa, do nada virou assessor de gabinete. Sabe, as evidências são gigantescas. A loja de chocolate dele, que lucrava mais no Natal do que na Páscoa, e entrava mais dinheiro vivo do que a gestão anterior, né, antes dele comprar. E aí, no dia que os assessores ganhavam, a loja dele também lucrava mais. O cara deu uma de Janones. O cara já nonou. Aí o cara já nonou, fez rachadinha, e todo mundo tem que passar pano pra isso. E o STF ainda tem lá o inquérito na gaveta. E aí vai ter ele pra sempre na mão. Cara, esse candidato é inviável, cara. Isso é ridículo, sabe? Tipo, é o candidato do acordão, do fim da direita, assim, é um não candidato. Tanto que todo mundo já percebeu que o PT, o Lula e a esquerda não estão atacando o Flávio Bolsonaro. Não estão. Igual eles fizeram com o próprio Bolsonaro meses antes da última campanha contra o Lula, igual eles estavam fazendo com o Tarcísio quando ele estava para ser o candidato, igual eles estão fazendo com o Renan agora, sabe? O Flávio está sendo blindado pela própria esquerda, porque eles sabem que ele é o candidato com menor chance de ganhar. Eu ainda acho que ele tem chance de ganhar. O Lula é um cara muito rejeitado, ele pode acabar escorregando na banana durante esse ano, saindo um escândalo de corrupção que é ligado ao PT, isso ser bem aproveitado pela oposição brasileira como um todo, contando conosco, né? Sabe, a gente pode conseguir descobrir mais algum escândalo do PT e acabar expondo o Lula, pode ter algum grande problema de segurança pública, isso é trazido pro centro da pauta, e o brasileiro sabe que a esquerda é muito ruim em lidar com esses problemas, na verdade eles são lenientes com a criminalidade, e o Lula pode acabar perdendo, então vai ser uma eleição polarizada. Mas assim, justamente por ser uma eleição polarizada, o Lula, ele precisa de um candidato muito rejeitado, e o Flávio é esse candidato, porque grande parte da própria direita não gosta dele, justamente por ele ter destruído o governo do pai dele no começo, por ele ser dos filhos o que tem mais esquemas de corrupção descobertos, por ele ser bem centrônico, de aparência, de ideia, por ele não ter um projeto de país. Então, cara, o Flávio é um candidato bem divisivo, assim, é perfeito pro Lula enfrentar. Tanto que o Lula vai ficar utilizando esses esquemas de corrupção. O Lula, aquele merda, vai ficar utilizando corrupção pra atacar o Flávio na campanha. E aí a gente vai perder, por exemplo, esse argumento de falar, não, o Lula é corrupto. Daí o esquerdista vai falar, bom, e aqui o Flávio, o esquema de rachadinha. É claro que a ordem de magnitude dos esquemas do PT é muito maior. Mas assim, é uma perversão moral igual. Então, se você rouba um pouquinho, você roubaria um monte. A questão é que você não tinha um esquema tão grande pra passar a mão em tanto. Mas você já se perverteu moralmente. E daí, cara, perdendo o argumento da corrupção pra ficar jogando na cara das pessoas de centro pra elas não votarem no Lula, a gente já perde um monte de voto. Então, cara, é o candidato perfeito pro Lula enfrentar. Eles só vão começar a atacar o Flávio pra caramba depois que ele for oficializado. Até lá, eles vão ficar na miudinha. Infelizmente, os petistas estão felizes com o Flávio concorrendo. Renan precisa tirar o Flávio para ir para o segundo turno, então ele vai atacar o Flávio mesmo. Com certeza. Aliás, uma coisa interessante sobre isso. Dentro da direita existem vários candidatos. E isso dificulta a porcentagem de chance do Lula vencer no primeiro turno. Porque como tem mais opções de direita, mesmo pessoas que não gostam de uma vão poder votar na outra e não vão votar no Lula ou anular. Isso diminui a chance do Lula vencer no primeiro turno. Então é bom a gente ter vários candidatos agora no começo. E outra coisa, toda vez que o Lula ganhou uma eleição nesse país, foi no segundo turno, ele nunca ganhou no primeiro turno, e ele sempre contou com o apoio de outro candidato da esquerda no segundo turno. Então, ele sempre saiu junto com outra pessoa, por exemplo, Ciro Gomes, Marina Silva, Simone Tebet, e aí esse candidato declarou apoio nele no segundo turno, e isso é algo que ele não terá nesse ano. Ele vai ter que apenas ganhar com votos próprios, e ele nunca fez isso. Então, vamos ver, né? Vamos ver se sem frente ampla, o PT continua conseguindo trazer
trazer o centro pra si pra vencer. É possível que não, tá? Então, só jogando a pio aí. Vou contar uma história que eu vivi. No ano de 2000, profissionalmente, fui contratado para participar de uma campanha eleitoral em Bauru, para a prefeitura. E naquele momento, o candidato que nós fizemos a campanha tinha 6% das intenções. O primeiro colocado tinha 45%, o segundo colocado 24% e o terceiro 6%. Aí, naquele momento, chegou um estrategista contratado pelo partido, era o PPS na época, chegou um estrategista para uma palestra, uma orientação para a gente mediante uma pesquisa que havia sido feita recentemente. E aí me lembro perfeitamente do estrategista, um homem renomado, já havia participado de campanhas inclusive nos Estados Unidos, um cara diferenciado. Ele falou o seguinte: olha, nessa situação aqui, com 6%, terceiro lugar, a gente tem uma estratégia que é a seguinte: primeiro passo, porrada em quem está na frente. Mas bate de mão aberta, xinga, chama atenção, xinga, mas olha, mas provoca, vai tomar processo, vai, mas é assim que você vai aparecer. Aí você vai falar, pô, então você está dando palanque para esse... Não, eu só estou te mostrando que o que esse cidadão, muito provavelmente tenha como estratégia, que a gente usa há mais de um quarto de século e deve estar sendo aplicada agora, tem efeito. Cara, ele poderia falar sobre as acusações, né? Já que ele tem um candidato, já que ele quer defender o Flávio, por que ele não defende o Flávio dessas acusações? Vocês já viram o próprio Flávio tentando se defender da acusação de rachadinha? É ridículo. Ele fala, eu não fui condenado, né? Irmão, cara, você utilizou o poder político pra articular com tribunais e não ser condenado. Igual 99% dos políticos fazem quando tem um problema. Não é porque o Lula foi descondenado, por exemplo, que ele não é culpado. O que a gente tem são as evidências que a gente consegue ler e ver que tinha um negócio estranho ali. Por exemplo, o caso Banco Master. Todo mundo sabe que o Toffoli e o Alexandre de Moraes estão lenhado. Que a grana da mulher do Alexandre de Moraes provavelmente era um lobby pro Moraes interceder contra a liquidação do Banco Master pra ele continuar recebendo a mesadinha, pro escritório da mulher dele continuar recebendo a mesadinha de 3 milhões. Já que se o Banco Master for liquidado, o Daniel Vorcara não tiver mais dinheiro, a Viviane Barros de Moraes não vai ter por que tá fazendo esse serviço, não vai completar os 130 milhões recebidos ali em parcelas de 3,6 milhões por mês. Então, cara, um monte de coisa estranha. O Dias Toffoli querendo prova lacrada, várias coisas erradas. E não é só porque esses caras não foram condenados pelas coisas erradas que eles não são culpados, porque a gente consegue ver e analisar, a gente não precisa sempre de um juiz e de um tribunal dizendo pra gente quem é culpado e quem é inocente. E não é só porque não tem isso no caso do Flávio que ele é inocente. E é sempre essa desculpinha que ele dá, ou que os picareta dão pra tentar defender ele de um negócio que é indefensável pra todo mundo que leu sobre o que aconteceu, né? É fazer o eleitor de idiota, de imbecil. E eu já vi vários deputados do PL, já conversei, já fui conhecido ali de vários, e todo mundo sabe e admite na porra do bastidor que ele fazia rachadinha, velho. Todo mundo sabe o que aconteceu com o governo Bolsonaro depois desse lance do Flávio ter explodido. Todo mundo na política sabe. Só que para o eleitor, esses caras dão só uma desculpinha idiota e esperam, eles vão acreditar e foda-se. Igual o PT faz, por exemplo, com várias coisas. Não, o sítio não era do Lula, não. O triplex, não, nada a ver. Tinha algum documento dizendo que o triplex era do Lula? Não, não tinha documento, mas tinha foto dele lá dentro. O apartamento tinha reformas adaptadas para os gostos da dona Marisa, né? O sítio não era do Lula? Não era do Lula, mas tinha o pedalinho dele lá, né? Não tinha o documento, mas tinha o pedalinho, tinha os bens dele lá, tinha as coisas dele, ele visitava o sítio toda hora. O resort não é do Toffoli, no documento, né? Não é, né? O contrato não é do Alexandre, é da Viviane, sabe? Aquele tipo de desculpa, pô, esfarrapada, assim. Pô, cara, que não dá pra aguentar, sabe? Aquela desculpa intancável de político, assim. E essa desculpa, assim, se você não tem algum tipo de, sei lá, de ilusão com a pessoa que tá sendo acusada, você entende. Só que aí, o petista, ele quer se iludir. Ele vai, não, o Lula é inocente. Mas quem não é petista entende. Só que tem petista que vai entender e vai falar, foda-se, vamos pra cima e dá-lhe. Tem petista que vai, né? Mas enfim. Diante disso e dessa estratégia, que é uma estratégia que traz resultado, tanto é que a gente está discutindo o nome desse bosta aqui, desculpa falar assim, mas pra mim um cara que ameaça o outro... Cara, não adianta perder a cabeça. Outro de morte, que xinga o presidente Bolsonaro, pra mim isso é um sem vergonha. Ele é um sem vergonha. Ele, pra mim, é um sem vergonha. Quem tem que ser investigado é o MBL, os comparsas, quem vai pra Ucrânia e fala o que falou de ucraniana em tempos de... Aí se perdeu, né? Aí ficou com raiva, soltou tudo, né? Daqui a pouco tá chamando de, são fascistas, são nazistas, são homofóbicos e machistas.
feminista. Vai se fuder, cara. Beleza. Porra, o Arthur Duval nem foi o Renan, tá ligado? Ele tá falando de uma parada que nem foi o Renan que fez. Foi o amigo dele. Então, tá culpando ele pelo que o amigo dele fez. Ok. E o que o amigo dele fez? Roubou? Cometeu crime? Muito pelo contrário, né? No mandato dele, foi um dos melhores mandatos da Assembleia Legislativa de São Paulo, tá? Foi. Fazer o quê? Cortou mamata de político, irritou sindicalista de esquerda, cara, economizou, foi o gabinete mais econômico de todos. Cara, foi um bom mandato. Aí ele pegou o celular e mandou um áudio escroto no grupo de motocross dos amigos dele. Um áudio de homem escroto. Cara, pronto. E agora o cara tem que morrer. O cara... Caralho. Nossa, ele tem que ser investigado pela polícia. Ele tem que ser investigado pela polícia por causa disso? É isso que você acha? Não, cara. Pô, defende o teu aí, cara. Fala da porra do peculato, né? Fala do peculato do Flávio Bolsonaro. Fala que não foi isso que aconteceu. É que ele sabe que foi isso que aconteceu. Aí ele não vai tocar no assunto, porra. Ele vai falar do áudio da Ucrânia. Caralho, cara. Foda, é foda. Guerra de vulnerabilidade. Essa turminha tem que ser investigada. Mas percebam Investigada pela bancada feminista. o efeito de uma estratégia. Vamos atacar. Vamos atacar. E esse é o tal do Renan Santos. Já deu para entender? Depois ele já vem corrigindo, porque já deve ter tomado O cara foi cancelado porque vazou o áudio do grupo do FUT. um processo. Desejo eu. Podia ser você aí, hein? Podia ser você. Eu sei que o senhor já mandou um áudio escroto aí no grupo com teus amigos. Não vem pagar de santo aqui, não. Todo mundo fala umas merdas. Que o jurídico do PL e o jurídico do Flávio estejam atentos e inundando de processo essa cambada. Ele não processa, cara. Ele não processa por esse motivo. Senão isso vem à tona. Ele vai ter que ficar se explicando sobre essa merda e ele não vai conseguir, cara. Isso já é falado por milhares de pessoas há anos e ele não processa, porque não dá, cara. É aquele negócio, cara. Não dá, né? Quando é verdade, você vai fazer o quê? Você vai processar. O cara tá falando verdade, cara. O juiz vai... Cara, o juiz não é o eleitor bobo que você tá enganando. O juiz vai conseguir ver e falar, tipo, Então ele não vai processar, cara. Não mete essa. Não é assim que funciona. Mas assim, abriu a boca, falou tem que processar. Para tentar... Tem que silenciar. Vai, Alexandre de Moraes, silencia o Renan Santos. Alexandre, por favor, nos salve. Silencia o Renan Santos, censure todo o Movimento Brasil Livre. Censure o MBL, Xandão. O cara tá implorando, né? Não sobrou nada, eu não quero discutir com esses caras, porra. Tancar estes que abusam da retórica de um discurso de ódio ofensivo que ultrapassa todo... Discurso de caralho, eu tô numa rádio bolsonarista ou eu entrei na rádio dos militantes da USP aqui? Que isso? Discurso de ódio. Ai, discurso de ódio, galera. Porra, vira homem. Xinga de novo, então. Olha, vai usar discurso de ódio, censura, áudio falando coisa de mulher. Caralho, é isso que você vai bater nos caras? Esse é o teu argumento político? Todos os limites para tentar estancar. Por quê? A história das 4 linhas, a história não sei o quê. Tem momentos que o seu opositor, você tem que fazer com que ele sinta que você também está disposto a enfrentá-lo e não deixá-lo de lado. Que se você, em um determinado momento, falar, não, deixa ele falar. Flávio, não entra nessa. Um cidadão dessa categoria tem que ser processado, tem que juridicamente pagar. Por quê? Ele diz que você tem que morrer. Depois ele já sai corrigindo. Só que com esse tipo de gente a gente vai lidar. Inclusive que pode ser comprado pelo Lula. Vai se fuder. Meu Deus, cara, agora ele vai lançar uma teoria da conspiração. Eles são comunistas! Você não pode falar uma coisa errada aqui que o nosso carinha favorito fez, que você é de esquerda, você é comunista. Você foi comprado pelo PT. Cara, nossa, it's over. Cara, quem que acredita nesta merda? Quem acredita nesta merda? Caramba. É uma hipótese para ser esse franco atirador. Você vai atirar no... Alguém vai atirar no Flávio aqui. Se o Lula atirar no Flávio, é sinal que o Flávio tá bem. Então põe um cidadão de baixíssima qualidade moral para poder atacar o Flávio. Tudo isso é técnica. Tudo isso é técnica. Você afirma isso. Você afirma que ele está sendo financiado pelo Lula. Afirme. Firme. Não jogue no ar de forma leviana. Não fale tipo, não jogue pra galera. Afirme. Sustente o que você tá falando, porra. E nós temos que estar atentos ao que vem pela frente, Olavo. Trouxe luz aí sobre a estratégia. De fato, tá procurando palco.
está procurando palanque. Eu fico com algumas dúvidas, né? Será que ele já pagou o José Roberto Burnier? Ou será que ele já pagou o Gil Diniz, esse moço? Enfim, tem umas dívidas, né? Parece que tem assim, a impressão que dá aqui que umas dívidas de empresa. Assim, quando não tem defesa, eles partem pro ataque. Aquele negócio, né? Já que nós não temos como defender, nós não vamos falar sobre a polêmica, que ficou claro pra todo mundo que eles evitaram ao máximo tocar na crítica real e só ficaram aqui elaborando fantasia, que é tipo um ilusionista aqui, ó. Tá aqui a carta que ele tá escondendo, ele aqui, olha aqui, olha aqui, hein. Não preste atenção nisso, ó, aqui, ó, não preste atenção nisso. Não falou da crítica essencial, que foi o Flávio Bolsonaro ter sido descoberto em uma investigação de corrupção, em um caso de rachadinha, e isso ter destruído o governo Bolsonaro com vários acordos tendo sido firmados com o Supremo Tribunal Federal, daí em diante que colocou eles no colinho do STF. Era isso que você deveria estar respondendo. Você consegue imaginar esse cara com esse vocabulário, com essa forma de agir, ocupando um cargo no legislativo? Cara, foi a mesma coisa que falava do Bolsonaro, a mesma coisa que a esquerda falava do Bolsonaro. Ah, é um cara que fala palavrão assim, vão colocar ele na presidência. Um cara com esse vocabulário, vão falar... Cara, que crítica é essa, cara? Eu quero alguém que não roube, eu quero alguém que coloque as pautas da direita para frente, eu quero alguém bem articulado politicamente, eu quero alguém que consiga colocar o centrão no lugar dele e não ficar fazendo negócio com o centrão, que bata onde tem que bater, que convoque manifestação sobre o que tem que convocar, igual fizeram ontem, pedindo impeachment do Xandão, impeachment do Dias Toffoli, falando do caso do Banco Master, que é a maior fragilidade do STF desde então. O STF nunca esteve tão frágil, com até a Rede Globo contra eles, como eles estão agora. Esse é o momento de bater no STF politicamente, tá? Politicamente, tá? Momento de maior fragilidade. Você vai no Twitter do Flávio Bolsonaro. Quantas vezes ele falou sobre o caso do Banco Master? Nenhuma. Tem um contrato de 130 milhões envolvendo a esposa do Alexandre de Moraes e tem indícios de que ele interferiu para o banco não ser liquidado em uma conversa com o Galípolo, do Banco Central. Tem tudo isso, tá todo mundo falando sobre isso e o pré-candidato da direita brasileira não está falando merda nenhuma sobre esse caso. Você deveria estar cobrando o Flávio Bolsonaro para ele falar do que interessa. Mas não, você tá aqui falando, alguém com vocabulário do Renan Santos no legislativo vai ser demais, né? Só lembrando que ele não fez as falas lá sobre as ucranianas, mas ele estava na viagem. Lembra que a fala foi assim? Ucranianas são mulheres fáceis porque são pobres? Muita coisa que explicar. Nossa, virou o maior feminista, defensor das mulheres. Cara, por que vocês não se prepararam pra reagir a esse vídeo? Eles só, sentiram pra caralho a crítica, se desesperaram e começaram a soltar ataques pra todo lado. Meu Deus do céu, engane o público. Nós mostramos a traição do Flávio Bolsonaro pro nosso público. E agora, ataque esse homem, ad hominem ao máximo possível no Renan Santos, por favor. O amigo dele foi escroto com mulheres. Tá bom, cara, beleza, foi escroto mesmo. E aí, porra? E aí, cara, não tem mais nada? Era isso? O Renan atingiu o objetivo deles, né? Que é fazer com que a gente fale dele, a gente dê espaço para ele. Como disse o Piton, ele disse assim, tira esse bosta daí. Né? Ele conseguiu o objetivo dele. Há muito tempo, na verdade, o grande ressentimento do MBL, que é um... Assim, cara, por que vocês só falam dele com isso? Quando ele tá falando de um plano de industrialização no Nordeste para aquela região não ser mais dependente do Estado, que liberta o Sul e o Sudeste e faz com que aquelas pessoas não sejam mais dependentes de Bolsa Família e do PT, não sejam mais condicionadas a votar na esquerda. Quando ele tá falando sobre isso, vocês não falam sobre ele, né? Quando ele tá falando de ter zonas econômicas especiais pelo Brasil para aumentar a atração, o fluxo de capital externo, que vai melhorar os empregos do país, né? Por oferta e demanda vai subir salário, vai ter mais oportunidade. Aí vocês não estão falando dele. Quando ele tá falando sobre do prendeu matou, né? De faccionados têm que ser considerados inimigos do Estado brasileiro e invasores nas nossas terras, né? Que disputam o domínio territorial com o nosso Estado. Esses são os faccionados e eles estão fazendo isso no Rio de Janeiro e grande parte do Nordeste também. Quando ele tá falando sobre, vamos puxar uma lei aí pra ir contra esses caras, vamos mudar a nossa teoria jurídica, a forma de abordar isso, aí vocês não falam sobre ele. Aí quando ele fala um ai do Flávio, que vocês sabem que é verdade, aí todo mundo dá um puta num chilique e começa a xingar o cara. Então, cara, talvez vocês devessem tentar entrar na parte interessante do debate, ao invés de escolher uma polêmica vazia e ficar comentando em cima dela. O que, tudo bem, fazer isso também, mas só fazer isso?
né? Tipo, cara, ele tem mais a entregar. Ele construiu um projeto político de país. Pega, por exemplo, agora o voto do Kim. O ano legislativo acabou de começar. O Kim votou contra o projeto populista do Lula de dar gasto pro povo. O Nicolas Ferreira, que vocês devem gostar pra caramba, também votou contra. Só que só 29 deputados no Brasil votaram da forma correta. Grande parte da bancada que supostamente é de direita fica cedendo aos impulsos populistas do Lula e vota como um esquerdista. Vota como um esquerdista. Gustavo Gayer, André Fernandes. E assim, eu tô falando dos melhores bolsonaristas aqui. Eles não são... Eu não acho que eles são burros, por exemplo. Não acho que eles são burros. Assim, eles são os que mais trabalham ali. O Gustavo Gayer e o André Fernandes, eles realmente trabalham. Eles não são aqueles grifters que só enganam, só postam vídeo e o caralho. Mas votaram errado, porra. Votaram mal pra caralho. Esses caras têm que ser cobrados, saca? E agora, dentro do partido que o Renan está criando, isso seria impossível de acontecer, sabe? O controle à direita da pauta partidária será muito mais forte, porque o estatuto do partido é mais forte. Então, pô, eles deveriam aprender pra caralho com o que o Renan está fazendo. Mas não, cara. Eles não conseguem. Tipo, sei lá, cara. Sei lá. Saca? Eles agem como time de futebol, assim. É tipo, cara, você é flamenguista e o Fluminense tá jogando bem pra caralho. Pô, tu olha a tática do Fluminense, né? Daí vocês se juntam na seleção brasileira ali pra jogar a Copa do Mundo. Isso não fez o menor sentido. A linguagem que eles descobriram para conversar com essa galerinha de primeiro voto, 16 a 20 e poucos anos, TikToker, são coisas muitas... TikToker. Cara, um velho olha um jovem e pensa em TikTok, né? Isso é muito engraçado, cara. Às vezes sem conteúdo, vídeos com edição e corte, para falar coisas que são próprias para a rede social e para a internet, para fazer lacração. O MBL queria ter sido esse porta-voz de uma direita brasileira. Mas, naturalmente, porque... Eles foram, né, na época em que a Dilma sofreu um impeachment, na época da maior derrota da história do PT, onde eles encolheram em governadores, em vereadores, em prefeitos e perderam a presidência da República e várias reformas passaram, inclusive pavimentando a vitória do Bolsonaro em 18. Então, o bolsonarismo deve ao MBL por ter utilizado esse momento político para puxar a pauta do impeachment. Lembre-se, PSDB, a oposição da época, era contra. O PSDB e Aécio Neves falavam, deixa sangrar. Era fora Dilma... Daí no ano que ela saía, fora Dilma na eleição, não é pra pedir impeachment não, é contra a corrupção, fora Dilma na eleição, esse era a porra do PSDB. Aí tinha o Vem Pra Rua, que era muito ligado ali a lideranças do PSDB, endossava essa pauta. E aí tinha os Revoltados Online, que era mais intervenção militar. E aí o MBL foi quem falou, não, vocês estão errados, agora é hora do impeachment a gente vai conseguir. Não é promessa vazia, não é vender ilusão, é estratégia e é o momento de se pedir isso aqui, impeachment, porra. E não é deixa sangrar. Não é deixa sangrar que o PT vai se reinventar. É impeachment nessa porra. E conseguiram, cara. Expressava o sentimento de todos nós, aconteceu o bolsonarismo. E eles não perdoam isso. Eles não aceitam isso. Agora, para além de tudo, a gente precisa se perguntar, nesse momento, além da estratégia eleitoral que bem o Pittoli denuncia e fala, né, e diz o que é, por isso que eles estão batendo no senador Flávio Bolsonaro, além disso, é preciso a gente se perguntar o seguinte, batendo nesse jeito, no nosso lado, a serviço de quem que eles estão? Eu acho que eles estão a serviço, na verdade, é do Lula e da esquerda. Cara, daí eles vão ficar nessa, de tipo, ficar mentindo pro próprio público até o fim, cara, né? Você não pode ter um projeto divergente dentro da direita, isso não existe, né? Por exemplo, tem o Trump nos Estados Unidos e tem o Marco Rubio, o J.D. Vance, que eram opositores ao Trump antes, por exemplo, não, eles são de esquerda, eles estavam a serviço do Partido Democrata. Não, eles também são direita, só que eles denunciavam coisas que eles não concordavam com a administração antiga do Trump. Agora estão tudo junto. Mas, cara, isso sempre acontece. Sempre acontece. Cara, por exemplo, porra, o Jones Manuel, que é comunista, ele bate pra caramba no Lula. Ele bate no governo Lula, bate no Haddad, no PT e acha que a estratégia deles está toda errada pra esquerda conseguir conquistar o que ela precisa no Brasil. Significa que o Jones Manuel está a serviço do Bolsonaro? É isso que os esquerdistas vão falar pra ele. Vão falar, vocês estão a serviço da direita. Porque é só papo pra jogar pra galera. Porque não quer discutir as questões internas, pra quem quer se blindar. E geralmente quem é o majoritário faz isso, né? Se coloca numa posição confortável de falar, eu sou hegemônico, quem quiser me criticar tá a serviço do outro. Não é assim, cara. Você também erra, você também falha. E aí, tipo, nunca se faz uma autocrítica, saca? Eles nunca podem errar. Nunca podem errar. Quem tá criticando é petista. Petista, você é petista.
Cara, a estratégia não deu certo. O governo não foi bom, cara. O governo falhou em várias coisas. Você não vai citar as coisas que falhou. E foi bom em várias coisas também. Mas foi ruim em outras coisas, porra. Por exemplo, a estratégia eleitoral para vencer o Lula. Essa estratégia do Bolsonaro foi ruim, cara. Foi ruim. O Bolsonaro perdeu a eleição porque ele não conseguiu, sabe? Ele foi colocado lá como um líder para vencer o PT. E vencer o PT incluía manter a sua popularidade hegemônica na sociedade, a ponto de alguém como o Lula, que já era extremamente rejeitado, não conseguir inverter as coisas. Só que ele botou os pés pelas mãos, cara. Botou os pés pelas mãos. Os acordos com a STF lá envolvendo o Flávio Bolsonaro no começo do mandato foram o começo da desgraça toda. Mas depois teve um monte de coisa, cara. Teve escândalo pra cacete no governo. A gestão, por exemplo, na pandemia. Cara, a gestão de pandemia não foi boa, cara. Não foi boa. Teve um monte de briga desnecessária. Cara, desde o... Cara, começou meio sequelado já o governo. Foi foda, velho. Assim, desde a saída do Sérgio Moro ali, já tava aquele negócio de tentativa de interferência na Polícia Federal. Já começou a ir mal. Teve escândalo no Ministério da Educação. A Damares é uma merda. É uma ministra de merda, a Damares. Cara, você tem que aceitar isso também, cara. A Damares, ela é quase uma feminista. Ela é quase uma feminista. Teve 70 e poucas leis feministas. Lei Mari Ferrer. Questão de reitor, petista nomeado. As indicações pro STF. Pô, poderiam ser figuras fortes ali, mas são caras apagados lá dentro da Suprema Corte, né? Que são das coisas mais importantes ali para um presidente fazer. E aí não conseguiu puxar as pautas que a galera queria, né? E, pô, cara, todo o orçamento secreto ali, Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, putz, pô, não foi legal, cara, não foi legal. Teve coisas legais também, pô, Banco Central Independente, reforma da Previdência, beleza, mas não foi suficiente. O ponto, não tô fazendo, sempre que eu comecei a fazer a porra de um balanço do governo Bolsonaro, são 4 anos, coisa pra caralho pra analisar, mas o ponto é, não foi bom o suficiente pra vencer. Tipo, a própria, putz, se eu falar disso é uma merda, mas aqui, ó, o negocinho de tomar no bracinho. O negocinho de tomar no bracinho, cara, tinha um monte de gente que não queria. E tinha um monte de gente que queria essa merda. Você é presidente pra todo mundo. Pra todo mundo. Porque tinha gente de direita ou de centro-direita que queria, porra. Essa pessoa merece ter. Então você tem que agilizar o máximo possível para conseguir essa merda pra essa pessoa. E assim, o Bolsonaro demorou para conseguir essa merda. E eu não tô te falando como um cara SUS, vacina, máscaras, democracia, não. Vou te contar aqui, ó. Eu não queria e não tomei, tá ligado? Não queria e não tomei. Mas politicamente, você compra pra quem quiser essa merda. Você compra. Você não fica aglomerando, cara. Você não fica aglomerando e puxando manifestação durante o período ali de que as pessoas não podiam passar gripe umas pras outras. E aí tu vai convocar a porra de uma manifestação, velho, enquanto tinha um monte de gente, grupo de risco, morrendo nessa merda. Morrendo, cara. E eu nunca fui cara desse pânico moral. Eu votei no Bolsonaro em 22. Só que eu estou dizendo que isso é muito burro, se você quer vencer um país. Ele radicalizou a própria base, fez os brasileiros ficarem brigando entre si e deu munição pra esquerda pagar de moderada. A porra da extrema esquerda. A extrema esquerda virou os moderados. Tipo, não, a gente vai te entregar aqui o medicamento que você quer, tá? A gente vai cuidar da sua família, da sua vida, nós prezamos por você. E jogou isso tudo no colo da esquerda. Ao invés de ele abraçar os dois, eu acho que ele tinha que abraçar ali a galera que, cara, eu não quero tomar. Falou, eu vou defender até a morte o direito da pessoa que não quer tomar essa merda. E criança também não vai tomar e vai se fuder. E essas coisas ele tinha que ter defendido com um pulso firme. Mas ao mesmo tempo, também fazendo outra via, igual o Trump fez. Agora eu vou comprar o máximo possível, o mais rápido possível, e vai ter em tudo quanto é lugar, e vai vir até com a minha cara na seringa, nessa merda. Pra ninguém ter argumento pra fazer contra. Colocar Milico de vice também... ele evitou o impeachment, né? Tu tem certeza que vai impeachment o Bolsonaro? Vai assumir o militar, hein? Militar 4 estrelas. 4 estrelas, Mourão? E só mais um detalhe, não é? Era o mesmo cidadão que dias atrás falava só de Banco Master, dos escândalos, e de repente um certo silêncio. Só pra gente entender. Cara, teve manifestação convocada contra o Banco Master ontem. Ele absolutamente não está em silêncio. Ele foi em todos os maiores podcasts do Brasil explicar tintim por tintim do caso Banco Master, desde a vida pregressa do pai do Daniel Vorcaro. Flávio Bolsonaro fez isso. Ele está em silêncio sobre o caso do Banco Master. Você não fala nada sobre isso. Você finge que isso não está acontecendo. E você acusa o Renan, que é o cara que mais está falando sobre isso no Brasil, desde antes de todo mundo estar falando
falando. Cara, eu assisti as lives dele há um tempão atrás, e ele tava falando, cara, as pessoas não estão falando desse caso do Banco Master. Eu já tava tipo, cala a boca, para de falar dessa porra de Banco Master, ninguém liga pra isso aí. Eu quase pulava quando ele começava a falar sobre isso, e o cara vai insistindo, rapaziada, isso aqui é grande, tem gente grande envolvida, tem que falar. É isso, é hora de Boomer Alert. Não tem como, velho. Chama, cadê o Boomer Alert? Puta que pariu. E aí, pô, beleza, cara, desde da vida pregressa do pai do Vorcaro, que, pô, virou sócio, já era mutreteiro. Cara, pelo amor de Deus, né? E o cara falar que ele tá em silêncio sobre o Banco Master é bizarro. Só que eu entendo aqui também que eles se desesperaram e eles não tinham com que atacar. Esse cara, tipo, caralho, fudeu, velho. O cara falou da rachadinha do Flávio Bolsonaro, cara, ele falou que o governo Bolsonaro falhou por causa que ele fez acordo com o Supremo naquela hora. Áudio Ucrânia! Ele conseguiu lembrar. Áudio Ucrânia! Ele fala palavrão. É desespero. É tipo o Nando Moura tentando criticar. Ele tem que ficar, não, os caras são extremistas. E agora o Nando Moura, ele virou o maior defensor do povo semita da face da terra. O Nando Moura tá quase se convertendo ao judaísmo, só pra tomar as dores do povo, que é um negócio insano. E não, são supremacistas brancos, cara. Sabe, quando você não tem o que apontar, você tem que ficar inventando coisa, tem que ficar exagerando. E aí, essa é a estratégia dessa galera. É aquela estratégia retardada da esquerda, que, tipo, fica chamando qualquer coisa da direita de fascismo. Operação policial, fascismo. Não dá o cu, fascismo. Você gosta, sei lá, de coisas esteticamente bonitas, fascismo. Você não quer namorar uma mulher obesa com cheiro de Cheetos, fascismo. Você não quer que o seu filho seja fascismo. Sabe, um monte de coisa assim. E aí, cara, sabe, isso é só retardado, isso não é fascismo, isso é bom senso. E aí, eles vão lá e ficam jogando essa merda intancável pro público deles, e só quem vai acreditar é quem já tá com a cabeça que é uma geleia, cara. É quem tá com aquela cabeça de amoeba, já, de ideologia, assim, que só vai comprar qualquer bosta. Essa pessoa vai falar, não, é isso, vai antissemitismo, vai, ataca eles lá. Mas quem se preza, assim, quem concatena ali 2 neurôniozinhos, assim, um no outro, que não é um só perdidinho na cabeça, é 2, já vai ligar um no outro e falar, esse cara tá forçando, esse cara tá exagerando, ele não se importa tanto com isso, ele só tá usando pra fazer um ataque político. Então só vai acreditar quem quer muito acreditar nessa merda. Quem não quer vai olhar e vai perceber, pô, isso é fake, cara. Isso é peer clutching. Como que eu falaria peer clutching em português? Peer clutching, pra quem não entendeu, é uma expressão idiomática que descreve uma reação exagerada de choque, indignação moral ou escândalo fingido diante de algo considerado vulgar ou imoral. Então o que esses caras fazem pra atacar o que o Nando Moura faz é peer clutching, total. Deixa eu te contar uma. Tem esses partidos nanicos, que tem 7 segundos de tempo de televisão, que numa campanha municipal negocia a R$10 mil o segundo. Ou seja, o presidente do partido, para fazer a coligação ou simplesmente para que utilizem o espaço daquele partido numa campanha eleitoral, negocia a R$10 mil o segundo. Tô falando de R$70 mil. Um cara com 7... Caralho, R$70 mil. Porra, é dinheiro, hein? Caralho, nossa, revolucionou, mudou a vida dele e dos 100 funcionários dele, né? Vai dar pra pagar as contas por uma semana. Porra, cara, não vai nem pra pagar o projeto de captação de água lá no Rio Grande do Norte, Nordeste lá. Não vai nem dar pra contratar os especialistas pra fazer aquele projeto por um ano. É isso. Esse foi o objetivo do Renan Santos. Ele quer ganhar R$70 mil numa inserção de TV atacando o Flávio. Sei lá, acabou, né? Eu acho que é isso que tem no... Não dá mais pra espremer isso aqui, né? Já temos um suco de laranjas. O cara já tá... Porque assim, ele já entrou numa teoria completamente conspiratória sobre a venda dos segundos da TV. O cara tá concorrendo pra vender segundos da TV? Caralho! Porra, it's over.